o versículo 19, o apóstolo Paulo discursa perante o rei Agripa. Foi dado a ele a oportunidade de falar e fazer a defesa da sua fé. Ele que era, ou seja, Agripa, representante de Roma. E naqueles dias o apóstolo Paulo compartilhou todo o acontecimento, seu testemunho de como a caminho de Damasco, ele foi interpelado pelo Senhor e veio ao chão, perdeu a visão, teve a visão recuperada, e depois ele que era judeu e pregava e perseguia os seguidores de Cristo, passou a ser perseguido. E ele então, em uma parte de seu discurso, que depois você pode pegar aqui o capítulo 26 e fazer um tempo a sós com Deus, no seu texto dele, diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa frase é impactante. Vamos dizer todos juntos? Não fui. Não, irmão, não. Eu sei que vocês vão comer um churrasquinho. Pode gastar energia, que depois vem aí proteína para te ajudar, entendeu? Vamos lá? Não fui desobediente à visão celestial. Ficou muito ruim para a gente fazer um ensaio. Então agora olhando na tela, você só vai pegar essa parte aí, eu não fui desobediente à visão celestial. 1, 2, 3, todos juntos, 1, 2, 3. Eu acho que depois do churrasco vou ter que reunir todo mundo para ver se vocês vão conseguir falar melhor. Amém? Pode sentar, gente. Amém. Obrigado. Em todos os anos, amados, enquanto estamos passando o ano, experimentando vitórias, ultrapassando barreiras, como foi o ano de 2025, que nós tivemos como tema unção, foi o ano da unção. E cada vez que colocamos uma palavra como foco, nós experimentamos desafios muito grandes. E em todos eles, o nosso Senhor venceu por nós. E foi um ano que tivemos a oportunidade de compartilhar muito acerca do Espírito Santo, do poder do Santo Espírito de Deus em nossa vida. Que lindo isso, né? Esses dias que eu estive pregando a palavra lá em Manaus, compartilhei na igreja, e a mensagem não podia ser outra, tinha que o foco, a unção, o Espírito Santo. E uma esposa de pastor chegou para a pastora Hélia e disse: olha, que saudade, que lindo, né? Não sei se foi saudade, que lindo foi a palavra ministrada, porque não se prega mais sobre o Espírito Santo. Uau, isso é dolorido, né? Ouvir isso. A maioria das mensagens são agora ministradas por coaches, personal talents da fé, para conquista, vitória, melhor ser empresário, para você ser desafiado a ser um conquistador, a avançar, a ser influencer. Tem até a influência da fé. Mas o personagem principal, o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo, tem sido esquecido. A exigência da santidade, do cuidado, do preparo, do invólucro, que é a habitação do Espírito Santo, que é você, o seu corpo, tem sido esquecido. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo alerta os irmãos de Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo. Irmãos, ser templo é muito importante e muito sério. O lugar onde o Espírito Santo se manifesta, onde ele habita. Porque ele, diz as Escrituras, não habita em templo feito por mãos.
mas ele habita no templo que ele mesmo fez. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo disse: façamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é o templo do Espírito Santo, em você, portanto, ou de você, algo maravilhoso. Deus escolheu você, primeiro. E a oportunidade de ter o Espírito Santo é indescritível para quem experimenta a presença plena dele. E nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso nós temos que nos cuidar. Cuidado com a sua vida é um processo de todo tempo, todo dia. Santidade. Vigilância. A palavra de Deus, inclusive, nos alerta acerca disso. Olha, olhai, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Se tem a possibilidade de sermos tentados, é porque nós também podemos tropeçar e cair. Mas se cairmos, não podemos ficar caídos. Levanta, pede socorro, toma nas mãos do Senhor e continua caminhando. O negócio é não olhar, não desistir, não olhar para trás. O Espírito Santo, queridos, ele muda a vida da pessoa, transforma, nos torna aptos, nos torna capazes de realizar a obra de Deus na terra. Durante esse ano nós cantamos um cântico aqui na igreja em que o tempo todo nós dizíamos: eu não sou daqui. Não é? Estão lembrados? Eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou peregrino, não sou daqui. Por quê? Nós estamos aqui, como diz a música, de passagem, para realizar a obra do nosso Deus na terra. Como fazemos isso? Um poder extraordinário que nós aprendemos durante o ano de 2025 e reforçamos para aqueles que já conheciam, que nós somos testemunhas com o poder do Espírito Santo, como diz Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Até aqui numa das mensagens, me lembro agora que eu brinquei aqui, que nós estamos no confim do mundo. A esposa do Dom João VI, imperador, de Portugal, que veio para cá, Carlota Joaquina, quando ela chegou aqui, ela disse assim: cheguei no quinto dos infernos. Então é realmente o fim do mundo. No fim do mundo. Porque eles achavam que quando chegasse aqui, caía, porque a terra era plana e acabava, e as caravelas tudo pro buraco abaixo. Mas não acabou, e eles chegaram aqui, encontraram pessoas, encontraram nações que eles não conheciam, e como Deus age no mundo inteiro. Entendendo uma coisa, queridos, por causa exatamente da unção do Espírito Santo na vida de homens fiéis ao Senhor, que receberam a Cristo como Senhor, mesmo nos confins da terra, a palavra chegou. Missionários, homens de fé, que entraram, desbravaram a terra, andaram a pés descalços. Não é? Hoje nós andamos tudo aí com calçadinho, de tênis, chinelo, bem feito e tal, mas eles andaram a pé, com calçados inapropriados, no lombo de cavalos, ou muitas vezes debaixo de chuva, para que a mensagem fosse pregada. Nos idos dos anos 70 e 80, meu pai e a pastora Jonadak, pastor Miguel e a pastora Jonadak, trabalharam na região da Serra, onde ainda não tinha nenhuma, ou poucas ruas com calçamento. Eu mesmo adentrei em muitas das ruas com eles, em vielas, em perigos até de morte, muitas vezes, para ministrar a palavra de Deus com arma na cabeça, tiroteio. Hoje, coisa que nós quase não vemos mais, né? Deus tem nos dado a graça. Tudo na unção do Espírito Santo. Mas nós não podemos perder a visão. Quando o apóstolo Paulo traz o seu testemunho ao rei Agripa, cheio do Espírito Santo, e por isso o comoveu a ponto dele dizer assim: por pouco você não me persuade a ser cristão. Ele disse isso maravilhado com o testemunho que o apóstolo Paulo
manifestou perante o rei, e a palavra de Deus fala que com o Espírito Santo nós teríamos ousadia diante de reis, sacerdotes, magistrados, a ministrar a palavra de Deus. E se não viesse a palavra à boca, o próprio Espírito traria a iluminação das Escrituras para ministrarmos com ousadia. E é isso que nós precisamos. Em 2026, queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Batista Vitória, desafiada pelo Espírito Santo, propagará ainda mais a mensagem da salvação em tempo que não se fala de salvação. Em época em que não mais se diz, Jesus está voltando. Tem gente até dizendo assim, Jesus voltará, jogando muito mais para o futuro. Mas não, ele está voltando. E eu bati na mesa aqui porque é como um barulho desse, não vai ter tempo para nada. Como as Sagradas Escrituras diz, como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Cuide você, para que nesse momento você seja achado, apto a ir com ele num arrebatamento da igreja. Para não desobedecermos à visão celestial, desta chamada, desta responsabilidade, o Senhor, durante esse ano eu vim orando, Senhor, tem misericórdia, todos os anos eu passo o ano inteiro orando, me dá o que o Senhor tem para ministrar na igreja no próximo ano. Isso já vem há 23 anos, nesta igreja. E o Senhor me falou com clareza que esse é o ano da visão. Tem olhos que precisam ser curados, fisicamente e especialmente espiritualmente. Precisamos abrir os olhos do coração, ou seja, as emoções precisam ser tratadas. Olhos do Espírito, seu Espírito precisa estar alinhado ao Espírito de Deus. Olhos físicos para o trato da sua vida, para que você também continue a ministrar com poder, por meio do testemunho, a vida de Deus em sua vida. Assim sendo, a palavra de hoje começa que nós, num primeiro ponto para refletirmos, é que a visão celestial é uma visão dada por Deus. Nenhum outro pode dar essa visão. Mas o diabo pode dar visão celestial? Não, porque nem no céu ele está mais. Ele foi precipitado de lá. Ele não tem visão celestial. Ele tem visão demoníaca e carnal, limitada. A visão celestial é a visão de Deus, ela é ilimitada, poderosíssima, infinita e capaz de transformar a vida do ser humano que se enxerga pequeno e vê um Deus poderoso, um Deus grande. É a visão que nos torna capaz de enxergar a capacidade ilimitada de nosso Deus. Repita comigo: o meu Deus é ilimitado. E Ele, com a sua visão, age em mim, que sou limitado. Olha que lindo isso. O ilimitado habita em você. Ele decidiu isso e ele pode. Porque ele é ilimitado. O ilimitado pode fazer qualquer coisa, não é? Nós não podemos interagir com os elementos ou com as figurinhas mais simples e pequenas que existem no mundo. Por exemplo, você pode tentar conversar com uma formiga o tanto que você quiser, ela não vai te responder. Mas Deus, que é totalmente limitado, grandioso, pode conversar conosco e nos tornar capazes de nos relacionar com Ele. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Deus estava falando de Saul. O homem havia escolhido o rei Saul e Deus diz: olha, não considere a aparência. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7.
Então veja você, não importa como você é, não importa a tua capacidade, nem se leva em consideração a sua competência e a sua formação acadêmica, porque Deus não olha para a beleza exterior, nem para os títulos, Ele vê o coração. Se você tem um coração convertido, decidido a amar a Deus, decidido a anular a concupiscência, ou seja, o desejo incontido de sua carne, renunciando todas as paixões mundanas para servir o Senhor, é você que Deus escolheu. É você que Ele escolhe. Pois Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Irmãos, eu era um dos mais franzininhos que tinha na escola, ninguém dava razão nenhuma para mim, todo mundo achava que eu não seria capaz de nada. E eu continuo assim. Não mudou nada. Incapaz, sem condição nenhuma. Mas Deus me escolheu. E como Ele fez comigo, Ele está escolhendo fazer com você. Não tem limites para o que Deus pode fazer em nossa vida. E por meio de nós. É só você decidir ser obediente. Veja o que o apóstolo Paulo, Senhor, olha, rei, eu não perdi a visão celestial, eu fui obediente a ela. Não desobedeci, de forma nenhuma. É uma decisão que o homem toma. A vida no reino de Deus, queridos, não é por escolha no sentido de que você escolhe ser santo, aí você vai lutar para ser santo. Não. Se você quiser fazer isso, fique à vontade, não vai conseguir. É por isso que as pessoas desfalecem. São as velhas promessas da segunda-feira. A partir de segunda-feira eu vou me consagrar. A partir de segunda-feira eu vou orar. Vai ser diferente na minha vida agora. Não faz isso, meu querido. Não dá certo. É igual você com os regimes aí. Vou fazer regime. Não funciona assim. Como é que funciona? Senhor, eu não sou capaz de nada. Não tenho condição de nada, nem posso prometer ao Senhor nada, mas eu estou aqui me humilhando, me ajuda. Aí você vai ver o Espírito Santo atuar por você. Quando nós humilhamos, Deus Deus toma-nos pela mão e nos ajuda. Ele diz: eis meu filho, que eu te tomo pela mão e te digo, eu te acolho, eu te ajudo, eu te socorro. Em Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 17 a 19, olha o que o apóstolo Paulo escreve em sua carta: pede a Deus um espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo melhor. Repita comigo: devo pedir a Deus. Está vendo? Pede a Deus para que os olhos do coração sejam iluminados, para entender a esperança da sua vocação e as riquezas da sua herança. Pede. Não é com sua dedicação, sua capacidade. A palavra agora da moda, sua resiliência, que vai fazer milagre. Não. Joelho no chão é que vai fazer a diferença. Billy Graham citava o seguinte: o Filho de Deus caminha longas distâncias de joelhos. Olha isso. Você vai longe de joelhos. Quanto mais de joelho você se colocar, isso nós estamos falando em oração, tá, irmãos? A expressão de joelhos é oração. Quanto mais você se dedicar à oração, mais longe você vai. Não adianta. Eu quero ter uma carreira promissora, vou trabalhar muito. Vai cansar os braços.
Porque nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Então, só tem uma possibilidade de que Deus me entregue coisas para administrar. Se eu estiver no reino dele, fazendo a vontade dele. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E o que acontece? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, a igreja. A causa máxima da vida do Filho de Deus. Testemunhar. Porque nós não salvamos ninguém, tá, queridos? Quem salvou foi Jesus na cruz. O nosso papel é dizer, tem salvação. É manifestar e apregoar a boa notícia. Tem salvação para você. Basta você fazer como eu estou fazendo. Viva para Deus. Ande de joelhos. Cumpra o ministério. Sabe o que acontece, irmãos? Deus te dá casa. Sabe por que Deus te dá casa? Ele vai te dar casa para você abrir um Giavite. Você precisa de casa. Vai te dar uma casa boa para você abrir uma célula. Deus vai te dar carro. Sabe por quê? Porque você vai usar o carro para o reino. Você não está importando em ter status. Você importa em estar vivendo o reino. Deus vai te dar um bom emprego. Sabe por quê? Porque além de sustentar a sua vida, Deus quer que você seja sustentador da causa da multiplicação, da causa missionária, para você dizimar e ofertar muito bem. Deus vai prosperar e fazer com que você seja empreendedor e tenha uma empresa poderosa, porque você será fiel, dizimista e ofertante na causa do Senhor. Sabe, o Senhor entrega as coisas nas nossas mãos para que a gente use no reino. Mas se você não entender isso, não tem razão de Deus entregar nas suas mãos. Você vai fazer como resultado dos seus esforços. E aí às vezes não dá certo. Pode até ser que dê. Tem gente que consegue, né? Às vezes dá igual uma vez eu estava vendo um programa de televisão que o sujeito precisava chutar uma bola e acertar exatamente num lugarzinho, desse tamanhozinho assim, lá no cantinho do gol. Aí pegou lá um cinegrafista, programa do Ratinho isso, colocou lá, todo mundo, daqui a pouco o cara, um chute só, ganhou 100 mil reais. Olha só. Aí você vai dizer, sorte? Não é questão de sorte, é que ele acertou o buraco lá da bola e ganhou 100 mil. Pode ser que em algum momento na vida aí você dê um chute desse feliz, que vai entrar no lugar certinho. Isso está na terra, porque se chama possibilidade de prosperidade que Deus dá. Ele abençoa todas as pessoas na terra. Mas a bênção da unção, a bênção que vem da visão de Deus, ela não é acidente, nem sorte, nem competência humana. Ela é uma ação especial, estratégica, poderosa, intencional do Espírito Santo para fazer você investidor do reino. Isso é com você e a sua escolha. Eu decido viver de joelhos. Fazer a vontade de Deus, não importa a ocasião. Apregoar o reino, não importa a objeção, ou seja, os levantes. Quanto mais levantar contra mim, mais avanço em favor do reino de Deus. Eram assim os discípulos. Não importaram até com a própria vida e foram mártires do reino. Hoje a gente fala com tanta felicidade, mártires. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi degolado. Mas pensa você, na hora de chegar a sua vez, dizer, não abro mão do nome poderoso de Jesus. Seja para viver ou para morrer, estou com ele. Foi assim com Paulo e foi decapitado. Sabe o que nós queremos hoje, queridos? Nós queremos ser influencer. Está nas telas dos celulares. Bombar no YouTube. Ter uma bela carreira para tirar férias. É isso. Escolha o Senhor. Anule a sua vida para que a dele seja manifestada em você. Isso é unção e é a visão de Deus para a nossa vida. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, o sábio Salomão
falando acerca dos olhos do Senhor, da visão de Deus, em relação à sua vida, Ele está te observando, para ver se você realmente decidiu dessa forma. Ele diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quem Ele qualifica como bom? O próprio Jesus diz: o servo bom e fiel é aquele que escolheu edificar a sua casa sobre a rocha. Qual é a rocha? A rocha é o Senhor, é o próprio Deus. Mas o mau e infiel é aquele que quer facilidade. Sabe o que ele quer? Sombra, água fresca e praia. Vigia, irmão. Quanta gente hoje, por exemplo, está na praia, até servo de Deus, na praia, dando 3 pulinhos, na onda, vendo os fogos. Irmãos, sabe o que significa ver os fogos? Ver os fogos significa que você está aceitando que os espíritos iluminem o seu novo ano. Isso é no mundo inteiro, tá? Esse é o significado. Tem gente que acha que, que lindo foram os fogos. Olha os fogos de Copacabana. Olha o lugar. Você sabe o que quer dizer a palavra Copacabana? Copacabana é um dos orixás. A Copacabana é a prostituta. A maioria não sabe. Passei em Camburi, vendo os fogos, dedicando o seu ano a Iemanjá, a rainha das águas, a Iara da cachoeira. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Glória a Deus que você decidiu passar o ano aos pés do Senhor de joelhos. Já começou bem. Continue assim. Porque o Filho de Deus anda de joelhos. Na nova tradução na linguagem de hoje, livro de Jó, capítulo 33, dos versos 14 a 16, diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe demos atenção. Misericórdia. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio dos sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de temor. Tem outra razão que diz de medo. Ou seja, Deus está cuidando, nos alertando para a obediência, levando-nos à visão de obedecer. E nós não podemos sonegar a visão celestial. Hoje, por exemplo, nessa palavra, também Deus está tratando a sua vida para que você se mantenha na visão de obedecer, na visão de obediência. Ano de 2026 será diferente. Diga comigo assim: o ano de 2026 será diferente. Em nome de Jesus. Para finalizar na palavra, os benefícios que a visão celestial traz. E durante todo esse ano, queridos, todos os domingos, domingo próximo, dia 4, eu estarei aqui pela manhã pregando, e nós vamos já começar, estarei pregando sobre visão. 1 João capítulo, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, texto que eu gosto demais de citar, é um dos benefícios. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem outra tradução que diz: nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ano de 2026 vem aí, com todas essas bênçãos extraordinárias que Deus preparou para você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Você nem pensa, nem imagina